A sua vida tem valido a pena? Se você olhar para trás, para suas decisões, para suas escolhas, você pode dizer que a sua vida tem valido a pena? A gente se reúne hoje para celebrar o aniversário da igreja, mas como a igreja é composta por pessoas, por gente, é o momento para a gente fazer também essa reflexão, olhar para a nossa própria vida e dizer, tem valido a pena? Eu gosto muito de cinema. Eu me recordo de um filme que fez muito sucesso no início dos anos 2000, ganhou o Globo de Ouro, foi indicado ao Oscar lá com o Jack Nicholson, chamado Confissões de Schmidt, onde o Jack Nicholson interpreta um homem chamado Warren Schmidt, que depois de 3 décadas trabalhando na mesma empresa, no mesmo lugar, enfim, chega no seu dia tão esperado da aposentadoria. Ele então, feliz, vai para casa com muita expectativa, mas quando ele chega em casa, ele começa a perceber que as coisas ali não eram como ele estava imaginando. Ele começa a perceber o abismo, a distância entre ele e sua própria esposa, entre ele e sua filha. Distância não só geográfica, porque ela estava morando do outro lado do país, mas emocional. Ele percebe que as coisas ali naquele dia a dia da sua casa eram mais complicadas e complexas do que ele imaginava. Ele então tem uma brilhante ideia. Se as coisas estão assim difíceis aqui para mim, imagina como estão lá na empresa. Então ele volta, se prepara, coloca a sua melhor roupa, e quando ele chega de volta àquele lugar que ele tinha despendido 30 dos seus melhores anos, ele descobre que está indo tudo muito bem, obrigado. Tinham colocado um rapaz muito mais jovem no lugar dele, que tinha implementado alguns processos mais tecnológicos, as coisas estavam indo muito bem, até melhor do que no tempo dele. Ele então volta para casa frustrado, com a sensação de que a vida não valeu a pena. Eu volto a te perguntar, a sua vida tem valido a pena? Os reformadores falavam de nós vivermos uma vida corandeu, uma vida diante da face de Deus, uma vida que glorifica o Criador, uma vida que ao ser vivida vale a pena. E esse é o grande desafio que eu queria trazer para vocês na noite de hoje e também para a nossa reflexão sobre uma vida que vale a pena. E para tanto eu queria convidar você a abrir ou a ligar a sua Bíblia na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo de número 2. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2, eu vou fazer a leitura aqui do versículo 12 até o versículo 18, eu vou fazer essa leitura na NVI, na Nova Versão Internacional, você pode fazer a leitura na versão que você tem em mãos, mas o desafio que eu faço para você é que ainda essa semana você revisite esse texto, você leia e releia esse trecho da Palavra de Deus, que nos diz o seguinte: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham tornar-se puros, irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, eu estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e se regozijem comigo. Vamos orar? Deus eterno, que a sua palavra venha como uma espada, penetrante ao nosso coração.
nos trazendo sabedoria, sensibilidade, discernimento, para compreendermos aquilo que o Senhor quer fazer em nós e através de nós. No nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus. Queridos, a carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses e ficou conhecida como a carta da alegria e a carta do contentamento, não foi escrita no seu ano sabático, quando ele estava ali de folga, deitado numa rede, tomando água de coco e olhando para o mar azul, não. Ele escreveu essa carta num momento de muita adversidade, ele estava preso, as coisas estavam se complicando, porque ele estava pregando o evangelho, ele estava sendo perseguido, ele sofre as consequências disso, mas ele consegue enxergar, mesmo em meio àquele desafio, o cuidado de Deus, a possibilidade de pregar o evangelho para aqueles guardas que estavam ali na prisão. Ele consegue apontar para Jesus como referência de mansidão para nós. E ele então traz àqueles irmãos filipenses e também para mim e para você nos dias de hoje, um direcionamento de como viver uma vida que de fato vale a pena. Uma vida que vale a pena ser vivida. E não podia ter nenhum ponto de partida outro, senão nós colocarmos em prática o evangelho. Então, para viver uma vida que vale a pena, antes de tudo, coloque o evangelho em prática. Olha só, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. A expressão que Paulo usa aqui, traduzida como ponham em ação, desenvolvam a salvação, se você tiver em mãos com a Almeida, revista e atualizada, tem a ver com fazer uma coisa de forma plena, completa, perfeita, de modo que ela termine, que ela se conclua. Muito diferente de muita coisa que a gente começa e para no meio do caminho. Você já percebeu como a gente tem facilidade de iniciar algumas coisas e depois parar no meio do caminho? Talvez em algum momento da sua vida você decidiu fazer aulas de alguma língua estrangeira, queria aprender inglês, espanhol, francês, italiano, mas depois de algumas semanas, de alguns meses, você desanimou com aquele negócio, deixa isso para lá. A gente faz muito isso com esportes, né? De repente um esporte entra na moda, aí todo mundo está andando de bicicleta, aí você vai lá e compra uma bicicleta. Aí todo mundo está jogando beach tênis, aí você vai lá e compra uma raquete. Aí de repente você olha para casa, tem um monte de parafernália jogada em algum canto lá, né? Eu nem vou falar de academia, porque academia você sabe que é aquilo que você paga para ficar com a consciência tranquila, não é verdade? As pessoas chegam para você e falam assim, e academia? Você fala, está em dia não significa que você está indo, significa que você está pagando para ficar com a sua consciência tranquila. A gente começa e a gente para no meio do caminho. O que Paulo está dizendo aqui é o avesso disso, é algo que vai até o fim. Tem um comentarista bíblico chamado William Barclay, que ele escreve o seguinte, ele diz, é como se Paulo estivesse dizendo, não fiquem na metade do caminho, não se satisfaçam com uma salvação parcial, continuem até que a obra da salvação chegue a realizar-se em vocês de forma plena, definitiva. Pai, pastor, que negócio é esse? Como é que você chama de salvação parcial? A metade do corpo vai para o céu, a outra metade vai ficar? Como é que funciona isso? Eu costumo dizer para os meus alunos de evangelização, lá no Seminário Presbiteriano do Sul, em Campinas, que a gente precisa tomar muito cuidado para a gente não embarcar naquilo que eu chamo de a igreja do ônibus. Sabe como funciona a igreja do ônibus? É mais ou menos assim. Você tem o pastor da igreja, que é o motorista, né? Afinal de contas ele sabe o caminho do céu. Você tem o tesoureiro da igreja, que é o cobrador, né? Você dá o seu dízimo e garante seu lugar. Você tem o pessoal da música, da banda cantando, caminhando o voo para Canaã, se você não vai, o problema é seu. As portas e janelas estão fechadas, o ar-condicionado está ligado, a gente não está nem aí com o que está acontecendo lá de fora, porque a gente sabe que a gente tem um endereço no céu e ponto. A gente não vive efetivamente os efeitos da salvação. O pastor Tim Keller, plantador da igreja presbiteriana Redeemer em Nova York, em um dos seus artigos, escreveu certa vez sobre a diferença que os cristãos poderiam fazer nas suas cidades. E entre algumas coisas que ele elenca ali, ele diz, por exemplo, que os problemas da cidade precisam ser os problemas
dos cristãos. Eu sei, é fácil a gente sempre colocar a culpa, do vereador, do prefeito, do governador, do deputado, do senador, do presidente. Sempre tem alguém para a gente culpar. Mas será que aquilo que está acontecendo à nossa volta, os desafios, os problemas da nossa cidade também não são nossos problemas? Eu sei que a igreja aqui tem se envolvido, já fiquei sabendo um pouquinho da CDC aqui, do trabalho da CDC, ao longo de todos esses anos, o olhar para a cidade, para a necessidade da cidade, o cuidado para com a cidade. Essa é a perspectiva que uma fé em ação traz, a dinâmica de participação, de olhar para problemas reais da nossa sociedade, entender que são nossos problemas, enquanto discípulos e discípulas de Jesus também. Keller fala sobre o aspecto da comunidade cristã como um espaço acolhedor. A gente ouve desse mundo que ele é plural, mas ele não é assim tão aberto como a gente pensa, não. O verdadeiro lugar de acolhimento é a comunidade de discípulos. Eu lido há mais de 20 anos no meu ministério com a plantação de novas igrejas. É interessante quando você está plantando igreja, porque vai chegando, um, chegando o outro, aí quem chega primeiro fica mais à vontade, senta ali, ganha liberdade, E aí sempre acontece alguém chegar para mim: ô pastor, o senhor viu aquele moço, aquela moça, aquele rapaz, aquela senhora que estava na igreja no último domingo? E eu sempre respondo: claro, plantador de igreja conta até as formigas estão passando na porta para colocar no relatório do presbitério, E aí eu falo assim: que joia, vi sim. E ele falou assim: então pastor, eu preciso contar uma coisa sobre essa pessoa. E eu sempre respondo: que joia, o que de bom você tem para falar dela? Cri, cri, cri. Então pastor, na verdade, o que eu tenho para dizer não é tão bom assim. Aí eu sempre respondo: então faz o seguinte, não me conta não, Não, o problema não é com você não, é comigo. Eu sou um pecador miserável, desgraçado. Se você falar o que você está pensando dessa pessoa, sabe o que vai acontecer? Eu vou começar a olhar para ela exatamente a partir dessa perspectiva. E aí eu tenho um problema. Sabe por quê? Porque eu creio em um Deus que é capaz de fazer novas todas as coisas. Se Ele transformou a minha vida e a minha história, Ele pode transformar a vida e a história dessa pessoa também. Esse é o papel da comunidade dos discípulos, um papel de acolhimento ainda. Keller vai falar nesse artigo sobre o fato dos cristãos precisarem compreender e impactar a cultura à sua volta. Deus tem me dado um grande privilégio, um grande desafio ao longo dos últimos 10 anos de estar à frente da área de comunicação da nossa denominação, da Igreja Presbiteriana do Brasil. Primeiro, coordenando as nossas áreas digitais, mídias sociais, e desde 2019 como gestor, como executivo da nossa Agência Presbiteriana de Evangelização e Comunicação. E eu digo que é um grande privilégio, um grande desafio, porque os avanços tecnológicos, eles nos dão possibilidade de lidar com situações inusitadas. Sim, existem muitas coisas complicadas ali, mas nós também podemos fazer a diferença a partir desse desenvolvimento, trazendo a possibilidade de levar o Evangelho a pessoas que nunca teriam contato com ele de outra forma. É isso. Olhar para a cultura, para as tendências, como funciona o nosso tempo, quais são as possibilidades, impactar a cultura. Você consegue perceber essas diferenças? Ou seja, isso é uma fé em ação, isso é transbordar o Evangelho, isso é colocar o Evangelho em ação, a salvação que nós recebemos em ação. Mas Paulo diz que a gente deve fazer isso com temor e tremor. Eu sei que quando você ouve essa expressão temor, a primeira coisa que vem na sua cabeça, a primeira palavra que vem na sua cabeça é medo, não é? Até porque talvez você, assim como eu, tenha sido criado na igreja e desde cedo tenha ouvido musiquinhas do tipo: cuidado, pezinho, onde pisa. Cuidado, pezinho, onde pisa. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, pezinho, onde pisa. Porque na minha cabeça de criança, Deus era um cara sem serviço, tinha nada para fazer, a não ser ficar me espionando para ver a primeira pisada de bola que eu ia dar e ir lá e me castigar. Então era melhor andar na linha. Deus funcionava na minha cabeça mais ou menos como Papai Noel, Como eu não queria entrar na lista de peraltas, então eu andava direitinho. Vai que eu ganho presente, Não é assim? Só que isso era no meu tempo de criança, Você pode perceber pelos meus poucos cabelos que vai tempo, Hoje as coisas mudaram. Hoje tudo são
business, né? Tudo é negócio. Deus não é mais o Papai Noel. Agora ele virou o gênio da lâmpada. A gente esfrega, ele aparece, realiza os nossos desejos, a gente negocia com ele, né? Como é que é esse negócio de igreja, Deus? Eu tenho que ir todo domingo, de manhã e à noite precisa ser nos 2 cultos, pode ser em um só. E durante a semana também? E servir no ministério? Tem mesmo? E tem que dar dízimo? Do bruto ou do líquido? Tá bom, Deus. Mas agora está aqui, Deus, a listinha das coisas que é para o Senhor fazer. E Deus, não inventa moda não, só segue que é sucesso. Não é assim que a gente relaciona com Deus? Ou é no medo, no negócio. Mas o que Paulo está dizendo aqui, não é um temor a partir do medo do negócio, é um temor de um relacionamento baseado no amor, de uma compreensão de que nós somos amados por Deus em Cristo Jesus, sem merecermos. Isso constrange de tal maneira o nosso coração, que nos leva a transbordar do mesmo amor com o qual nós somos amados, que nos leva a viver de maneira efetiva e prática na sociedade, nos nossos relacionamentos, em uma nova perspectiva, com um novo entendimento, uma nova visão, uma nova cosmovisão, um novo jeito de enxergar as coisas. Tudo é ressignificado. Então, para a gente viver uma vida que vale a pena, o ponto de partida é colocar o Evangelho que transformou a nossa vida e a nossa história em prática. Coloque em ação a sua salvação. Mas, em segundo lugar, a gente percebe aqui que para viver uma vida que vale a pena, é fundamental que a gente também se submeta à vontade de Deus. Olha só, versículos 12, 13 e 14. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram. Obedeceram a quem? A Paulo? Não, a Deus. Aquele que realiza, efetua o querer, o realizar. Aqui é muito importante a gente trazer uma perspectiva que nós precisamos, talvez não apenas obedecer, mas ir além, nos submetermos à vontade de Deus. Porque você sabe como funciona isso, né? Às vezes a gente obedece, mas a gente não se submete. Tem uma daquelas historinhas que o pastor gosta de contar, sabe? E todo pastor conta, várias vezes, que diz que uma mulher veio à igreja com o filho, e o menino estava muito agitado, e ele andava para lá, andava para cá, e a mulher então falava para o menino senta, e o menino corria para frente, corria para trás, e a mãe dizia, menino senta, e o menino subia as escadas, mexia no púlpito, e a mãe já estava constrangida, menino senta, e o menino ia para lá, ia para cá, e a mãe foi perdendo a paciência, ela puxou o menino e disse assim, menino, se você não sentar agora, eu vou te levar lá no banheiro da igreja, vou pegar o cinto e vou te dar uma coça. Aí o menino sentou, olhou para a mãe e disse, por fora estou sentado, mas por dentro eu estou de pé. Ele até obedeceu, mas ele não se submeteu. É a gente com Deus. Muitas vezes a gente até obedece, mas a gente não se submete. A gente acredita na nossa boa capacidade de enxergar e fazer as coisas, nos desejos do nosso coração. O grande problema é que o nosso coração é enganoso. A gente nem sequer sabe o que é melhor para nós. Você vive uma situação e diz, isso é o pior que poderia ter me acontecido, até 3 semanas depois. Aí você diz, não é que foi bom? Nós não sabemos o que é melhor para nós. Eu não sei, você não sabe. Mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A grande questão aqui é que submissão a Deus não tem a ver com autoritarismo da parte de Deus, tem a ver com relacionamento de intimidade, de amor e de respeito. Tem um artigo escrito por um presbítero da nossa igreja presbiteriana, lá na região de Brasília, que durante muitos anos escreveu lá na revista Ultimato, o Rubem Amorese, em que ele fala que um dia ele chegou em casa, aí um dos seus filhos subiu no sofá, ficou mais alto que ele e disse assim, ô pai, quando eu tiver esse tamanho, como é que o senhor vai fazer para eu te obedecer? E aí o Rubem, na sabedoria que ele é peculiar, respondeu algo que mais tarde ele colocaria em um dos seus artigos. Ele diz o seguinte, meu filho, enquanto as nossas relações foram tão importantes, forem
tão vitais para você quanto elas são para mim. Enquanto você precisar de mim o tanto que eu preciso de você, enquanto a gente sofrer quando a gente está longe um do outro, enquanto a gente sentir saudade, enquanto a gente se amar, como a gente se ama hoje, eu vou dizer para você, vai, e você irá. Eu vou dizer para você, fique, e você vai ficar, você vai fazer isso porque você me ama. Mas se algum dia uma parede de separação se levantar entre nós, seja da indiferença, da incompreensão, até mesmo do ódio, então eu não vou te dizer nada, e nem você precisará obedecer, porque não fará mais a menor diferença. Submissão não tem a ver com autoridade ou autoritarismo. Submissão tem a ver com relacionamento de amor e de respeito. Nós nos submetemos a Deus, porque nós reconhecemos que fomos amados por Ele. Nós nos submetemos a Deus, porque sabemos que nós somos incapazes de entender o que é melhor, mas que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Eu sei, às vezes a gente não entende, às vezes a gente não compreende, às vezes a gente nem concorda, mas ela continua sendo boa, perfeita e agradável. E mais uma vez, Paulo não para aí, né? Porque ele diz que a gente deve se submeter à vontade de Deus e deve fazer isso sem queixas nem discussões. E aqui tem um outro aspecto interessante também. Se a gente for pegar essa expressão traduzida aqui com queixas e discussões, a gente vai perceber que esse termo grego, Paulo empresta lá da versão grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, né? Que aponta essa expressão para simbolizar, para mostrar, para representar o comportamento de um povo que tinha vivido coisas sobrenaturais da parte de Deus. Um povo que tinha sido escravo por 400 anos, mas vê o Senhor combater e vencer as divindades do Egito com mão forte. O Senhor que liberta o povo da escravidão. Um povo que agora, saindo do Egito, vê o exército de Faraó no seu encalço, vindo atrás, não tem para onde fugir, o mar está à frente, mas o mar se abre ao meio, o povo passa com os pés secos, o exército do Faraó fica, o povo então chega no deserto. Deserto, você sabe como que é, né? De dia, o sol do deserto, ele é impossível, mas sobre eles, uma coluna de nuvens. À noite, o frio do deserto é gélido. Sobre eles, uma coluna de fogo. Eles tinham fome, caía pão do céu. Queriam um churrasquinho, vinham as codornizes. Eles tinham sede. A água ruim ficava boa para beber. E se não tinha água, Deus fazia sair da rocha. Mas mesmo assim, eles murmuravam e reclamavam. Essa é a mesma expressão que Paulo está emprestando aqui para esse texto, para dizer para a gente: se submetam à vontade de Deus e não fica reclamando o tempo inteiro. Sabe aquela coisa de assim, Deus, tudo bem, mas por que aquele irmão da igreja o senhor fez diferente? Por que com o meu cunhado o senhor fez diferente? Sabe aquela coisa da gente questionar o tempo inteiro, como se a gente soubesse aquilo que é melhor para nós? A gente não sabe, mas a vontade de Deus é o melhor lugar para se estar. Então, para viver uma vida que vale a pena, esteja no centro da vontade de Deus, se submeta à vontade de Deus. Ainda, viva uma vida que vale a pena, indo até mesmo na contramão, no contrafluxo da nossa cultura, daquilo que se coloca diante de nós. Olha lá, versículos 15 e 16. Para que venham a tornar-se puros, irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês agora brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Olha que 3 aspectos interessantes que Paulo traz aqui. Ele fala de nós sermos puros, sem mistura. É aquilo que o cristão é em si mesmo, porque ele não precisa de mais nada. Aquilo que nos define agora, onde está firmada a nossa identidade, é aquilo que Jesus fez por nós, é o evangelho que nos define. Eu fico muito triste quando eu entro lá nas redes sociais e eu vejo discípulos e discípulas de Jesus gastando horas e horas discutindo políticas ideológicas partidárias e não consegue gastar tempo para postar um versículo bíblico. Parece que aquilo que define é qualquer outra coisa menos o evangelho. Mas
aquilo que nos faz o que de fato nós somos. É o amor de Deus revelado em Cristo que nos torna assim, sem mistura. Ele fala de sermos irrepreensíveis, do nosso caráter, aquilo que o cristão é no mundo. Irrepreensível não é aquela pessoa perfeitinha que nunca erra. Irrepreensível é aquela pessoa que não precisa ser repreendida. E quem que não precisa ser repreendido? Aquela pessoa que procura fazer o que é certo, mesmo quando é difícil, e ainda que erre, toma consciência do seu erro, se arrepende, está perdoado, porque o Senhor Jesus lançou os nossos pecados no mar do esquecimento. Ele fala de nós sermos inculpáveis, inocentes. Isso aí não tem nada a ver com a gente. É aquilo que nós somos em Cristo. Eu sei, a gente muitas vezes acredita naquela falácia de que nós somos bons, né? Que a nossa performance ela é superior aos outros em alguma área, e isso nos faz acreditar na nossa própria bondade. A grande questão aqui é que isso não é possível, ainda que a gente tente se enganar. Sabe aquela coisa de que desde cedo a gente fazia isso? A gente chegava em casa e precisava contar para o pai e para a mãe que a gente tinha ido mal na prova de matemática e você precisava que eles assinassem o boletim para você voltar para a escola, e então você chegava assim: pai, mãe, tem uma coisa para contar, eu tirei 2 na prova de matemática, mas a sala inteira foi mal. Quer ver uma melhor que essa? Pai, mãe, preciso contar uma coisa, eu tirei 2 na prova de matemática, mas o Fernando, sabe aquele meu amigo Fernando? Tirou 0, pelo menos eu tirei 2, mas tirou 0, sabe? A gente sempre encontra alguém, né, que tem uma performance inferior em alguma área. É que nem aquele marido que é questionado pela esposa, porque ele está sempre fora, não dá atenção para ela, não dá atenção para os filhos, e aí ele diz: mas pelo menos eu não sou igual aquele marido da sua prima, que vive no bar bebendo. Ué, mas quem falou do marido da prima? De onde ele apareceu? Você consegue perceber? A gente quer acreditar que a gente é bom. O grande problema é que diante de Deus e do padrão de bondade de Deus, a gente está fora, a gente nunca vai conseguir atingir esse padrão. Até a nossa bondade nada mais é do que uma extensão do nosso egoísmo. Dia desses eu estava assistindo um desses programas de sábado à tarde, aí contava-se lá uma reportagem sobre uma jovem fazer um trabalho bonito, uma comunidade carente, e lá pelas tantas, a repórter pergunta para ela assim: por que você faz isso? E com muita sinceridade ela responde: eu faço isso porque quando eu faço eu me sinto bem. Verdade, verdade mesmo. Quando ela deixar de sentir, vai deixar de fazer. Porque até a nossa bondade nada mais é do que uma extensão do nosso egoísmo. E se você acha que eu estou sendo muito contundente, vá conversar com o profeta Isaías. Porque o profeta Isaías vai dizer que os nossos atos de justiça, ele não está falando dos nossos pecados, ele não está falando dos nossos erros, ele não está falando das nossas falhas, ele está dizendo que os nossos atos de justiça diante de Deus não passam de trapo de imundícia. Deixa eu fazer uma versão revista e atualizadíssima para você. Você sabe o que era o trapo de imundícia no tempo do profeta Isaías? Nada mais, nada menos do que o pano que a mulher usava para conter sua menstruação. Em outras palavras, o que o profeta está dizendo é que o melhor que eu e você temos para oferecer para Deus é pegar uma bandeja bem bonita, encher de absorvente usado, sujo e fedido, e dizer: Deus, toma, esse é o meu melhor. Nós não somos justos, nós não somos inocentes, mas, todavia, entretanto, em Cristo Jesus, nós fomos feitos justos, nós fomos justificados, e isso muda tudo, isso transforma o nosso coração e nos faz viver agora em uma nova perspectiva, um novo entendimento em resposta a esse amor que transforma as nossas atitudes. Nós não fazemos para convencer Deus, nós não fazemos para conquistar Deus, nós não fazemos para barganhar com Deus, nós fazemos em resposta ao amor com o qual Deus já nos amou e já aprovou. Porque Jesus já caminhou resolutamente na direção da cruz para derramar a sua vida e o seu sangue por amor a mim e por amor a você. Aí ele vai dizer: a gente vai viver assim, diferente, no meio de uma geração corrompida e depravada. A gente vai viver de tal forma que a nossa vida vai evocar perguntas: por que você vive assim?
Porque você trata seu marido, sua esposa assim, porque você cria seus filhos desse jeito, você posta assim nas redes sociais. E a resposta é o Evangelho. E olha o efeito disso. Paulo vai dizer, vocês vão brilhar como estrelas no universo. O próprio Jesus nos ensina isso, que a partir dessas nossas novas atitudes, o Senhor, nosso Deus, vai ser glorificado. Uma coisa interessante, eu vi praticamente toda a minha vida ali em Campinas, né? E a gente que está aí um pouquinho mais distante das regiões litorâneas do país, de vez em quando dá aquela vontadinha de ir na praia, né? Eu sei que vocês sentem isso de vez em quando, né? E às vezes isso acontece comigo também, e tem um negócio interessante lá com a gente, eu não sei se acontece aqui também, é que quando a gente tem essa vontade, consegue realizar, geralmente é aquele feriadinho prolongado, sabe? Todo mundo tem a mesma ideia ao mesmo tempo. Aí, sabe, aquele trecho de 3h30 vira 6, 7, 8, né? Mas está lá, a gente está animado, né? Vamos aproveitar o feriadão. Aí você está indo, está chegando mais perto, aí de repente você sente um aroma suave, uma brisa batendo no seu rosto, assim, sabe aquele ventinho diferente? Aí você fala com quem está com você no carro, chegamos na praia. Você ainda não está vislumbrando a imensidão do mar azul. Você ainda não está pisando naquela areia quentinha. Mas você já tem aquela sensação, por conta daquele vento, daquela brisa, que você chegou, não é verdade? Na teologia, a gente tem algo que a gente chama de a lógica do já e do ainda não. O reino de Deus já veio, já se estabeleceu em Cristo Jesus. Ele ainda não se deu de forma plena, se dará na eternidade. Eu e você, quando tomamos consciência do que Jesus fez por nós e vivemos a novidade de vida, sabe o que acontece? Nós nos tornamos essa brisa suave, que toca no rosto das pessoas, que faz com que elas percebam: o reino de Deus está entre nós. O reino de Deus está entre nós. O reino de Deus está entre nós. Por último, viva uma vida que vale a pena, suportando até mesmo as adversidades. Olha só, versículos 17 e 18. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida, sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, sacrifício que oferecem a Deus, eu estou alegre, me regozijo com todos vocês, estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. O apóstolo Paulo está preso, eu contei para vocês. Ele está escrevendo essa carta de alegria e contentamento no momento de adversidade. Ele usa aqui uma expressão muito interessante, ele diz, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de libação, de bebida, ele está fazendo aqui uma analogia ao sacrifício, ao momento final do sacrifício, porque ele olha para a sua própria vida e é isso que ele enxerga, o fim está próximo. Mas ainda assim, ele consegue se alegrar. Tem uma outra falácia que muitas vezes a gente acredita, é que se a gente vier à igreja, se relacionar com Deus, der dinheiro no gasofilácio, a gente nunca mais vai ter problema, a gente vai ser próspero, felizes para sempre, sabe igual aqueles contos de fada? Às vezes a gente até usa subsídio bíblico, né, para acreditar nessas coisas. Tem um versículo bíblico, se você nunca leu na Bíblia, provavelmente você já leu em algum para-choque de caminhão, que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Está aí, nessa mesma carta aos Filipenses, um pouquinho mais para frente. É quase como, eu não sou o dono do mundo, mas eu sou o filho do dono, sabe? Aquela coisa que nos enche assim de poder, nos empodera. A grande questão é que se a gente olhar com um pouquinho de cuidado para esse texto, a gente vai ler o que vem antes e vai encontrar o seguinte. Paulo está dizendo, eu sei o que é passar necessidade. Eu sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Independe das circunstâncias, independe do momento. Se está indo tudo bem ou se está indo tudo mal. Muito provavelmente ao longo da sua caminhada você já se deparou com algumas pessoas que estavam vivendo momentos de muita dor,
de muita luta, de muita adversidade, de tremenda perda. Mas ainda assim passavam por esse momento com um sorriso nos lábios, com júbilo no coração. Eu vivi isso bem perto de mim na minha casa. Em 2005, ano do meu casamento, a gente descobriu que minha mãe havia sido acometida com um câncer muito agressivo. Ela precisou fazer uma cirurgia de grande porte, tratamento, quimioterapia, radioterapia, e iniciou uma grande batalha contra o câncer. Alguns anos mais tarde, a gente se deparou com a volta desse câncer em uma metástase, agora já tomando grande parte de órgãos do seu corpo e também grande parte da sua estrutura óssea. E se tem uma coisa que dói, é câncer nos ossos. A Bíblia fala sobre isso. Minha mãe precisou de acompanhamento, estava sempre medicada, às vezes até à base de morfina. Mas uma coisa que me chamava a atenção quando eu ia na casa dela, é que ela nunca estava no canto reclamando, chorando, murmurando, qualquer coisa do tipo. Ela estava sempre feliz, sempre muito alegre. Estava ali correndo atrás dos netos, dentro das suas possibilidades, para lá e para cá. Estava sempre alegre na cozinha, como boa mineira que era. Acho que ela tinha certeza que qualquer momento ia tocar a campainha, ia ter um exército inteiro lá fora, e ela sozinha ia ter que alimentar todo mundo. Então ela sempre fazia comida para um batalhão. Ela estava sempre ouvindo o seu toca-CD, num volume que eu tenho certeza incomodava os vizinhos. Sempre com um sorriso no rosto. Em março de 2019, os olhos da minha mãe se fecharam para a história. Mas sabe o que aconteceu? Eles se abriram para a eternidade. Jesus estava diante dela e enxugou dos olhos dela todas as lágrimas. Não havia mais choro, nem tristeza, nem câncer. A antiga ordem havia passado, e eis que se fizeram novas todas as coisas. Era isso que ela acreditava, era isso que ela passava para a gente. Ela tinha esperança. E é essa esperança que nós carregamos. É por isso que a gente canta em velório de crente. Já te perguntaram isso? Nossa, a pessoa morreu, vocês vão cantar, um momento triste. A gente canta, a gente celebra, sabe por quê? Porque a gente sabe que a morte não é o fim, talvez ela seja só o começo. Parafraseando o escritor irlandês C.S. Lewis, nossas aventuras aqui nada mais são do que a capa e a primeira página do livro da nossa verdadeira história que ecoa na eternidade. É por isso que nós experimentamos dessa paz que excede todo entendimento e toda razão. Às vezes na sua cabeça não tem nenhum motivo para você se alegrar, nenhum motivo para você se sentir feliz, nenhum motivo para ter paz. Mas ainda assim o Espírito Santo de Deus mostra essa plenitude de vida que nos completa. E a gente consegue experimentar paz. Ah, pastor, é que o senhor não conhece a minha história? O senhor não conhece minha vida, não sabe como está difícil, está muito complicado, pastor, eu não dou conta. Meu irmão, minha irmã, eu tenho uma coisa para te dizer. O Senhor Jesus é contigo, Ele caminha ao seu lado. Ah, pastor, é que o senhor não está entendendo, é que está difícil demais, eu não estou aguentando mesmo. Meu irmão, minha irmã, se precisar, o Senhor Jesus te leva nos braços. Não, pastor, o senhor não entendeu ainda. O senhor não entendeu nada. É que o senhor não conhece a minha vida, a minha história e o meu momento. Irmão, minha irmã, se as adversidades e as lutas forem tamanhas, que a gente venha a padecer, quando os nossos olhos fecharem para a história, eles vão se abrir para a eternidade. Jesus vai estar diante de nós, Ele vai enxugar as nossas lágrimas. Isso é o que muda tudo. Viva uma vida que vale a pena, suportando até mesmo as adversidades, porque nós sabemos que aquilo que nós vivemos aqui é muito pouco.
daquilo que ecoa na eternidade. Costumo sempre dizer para os meus alunos que toda reflexão bíblica deve nos levar à aplicação e missão. O que Deus quer fazer em nós e o que Deus quer fazer através de nós. Então eu caminho para o fim, deixando algumas perguntas. Você tem levado a sério a sua caminhada com Deus? Ou apenas mantido as aparências? A fé verdadeira, ela não se acomoda, ela cresce, ela amadurece, transforma todas as áreas da vida. Coloque de fato em ação, desenvolva a cada dia a sua salvação, uma vida que vale a pena, tem como ponto de partida colocar em prática aquilo que mudou a nossa história. Diante das dificuldades, você se rende à vontade de Deus ou insiste em fazer tudo do seu jeito? Submissão é confiar que Deus sabe o que faz, mesmo quando o caminho parece contrário ao que esperávamos. Você não sabe o que é melhor para você. Eu não sei o que é melhor para mim. Mas a vontade de Deus é o melhor lugar para se estar, porque ela é boa, perfeita e agradável. Se submeta a essa vontade, não fica reclamando. Se entrega, confia. O Senhor está no controle de todas as coisas. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que a gente sequer pode pedir, pensar ou imaginar. Sua vida tem se destacado pela coerência, integridade, no meio de uma cultura corrompida e depravada. Brilhar como luz não é sobre aparecer, mas sobre viver com fidelidade, caráter, esperança, onde muitos já desistiram. Você, quando vive uma vida, uma nova vida, agora à luz do Evangelho, se torna essa brisa suave que toca no rosto das pessoas. O reino de Deus está entre nós. Que o Senhor te use. Que as pessoas possam olhar para como você vive, para o que você faz, e elas possam ficar inquietas e te questionar: por que você faz isso? Por que você vive assim? E que a sua resposta seja o Evangelho, a sua história atrelada à grande história, a meta narrativa da redenção. Sua alegria depende das circunstâncias ou está firmada em Cristo? A verdadeira alegria não ignora as dores da vida, mas persevera, mesmo diante delas. A esperança cristã não nega a realidade, a adversidade, mas atravessa, mesmo os momentos mais difíceis, com os olhos fixos naquilo que é eterno. Então, coloque em prática a salvação que você recebeu, se submeta à vontade de Deus com fé e reverência, rejeite a reclamação e escolha a gratidão, viva com integridade no meio do caos, e que a sua vida revele de forma visível e constante que tudo o que você faz é para a glória de Deus. Eu comecei citando um filme antigo, vou encerrar citando um filme ainda mais antigo. Um filme que ficou muito conhecido no Brasil, principalmente por conta da sua trilha sonora, que durante muitos anos embalou as corridas de São Silvestre. Carruagens de Fogo conta a história de Eric Liddell, medalhista olímpico nas Olimpíadas de 1924 em Paris, corredor, velocista. Filho de missionários presbiterianos, que viria a se tornar um missionário presbiteriano, atuando na China, perderia sua vida durante a Segunda Guerra Mundial num campo de concentração. Mas tem um momento muito especial do filme onde o Eric Liddell é questionado pela sua irmã. Por que você corre? Então ele responde: Deus me fez veloz com um propósito. Quando eu corro, Deus sorri. Uma vida que vale a pena é uma vida que glorifica a Deus. Quando nós vivemos com essa consciência, desde as coisas mais simples às mais complexas, desde tirar o lixo, lavar a louça, até ciência de foguete, nós fazemos isso para a glória de Deus. O Senhor se alegra e nós podemos nos satisfazer na alegria de Deus, entender que agora nós vivemos uma vida que de fato vale a pena. Essa é a minha oração, de que eu e você possamos olhar para a nossa vida, para a nossa história, para a nossa trajetória, para as nossas escolhas, para as nossas decisões, e dizer o mesmo que o apóstolo Paulo disse: eu combati o bom combate, eu completei a corrida e eu mantive a fé.
Quero convidar você nesse momento a curvar sua cabeça, a fechar os seus olhos. Eu quero orar pela sua vida. Deus eterno, muito obrigado por essa noite especial de celebração pela vida dessa igreja e que nos leva à reflexão também a respeito da nossa própria vida, porque afinal de contas, são pessoas que compõem a igreja, são pessoas que fazem a igreja existir. A igreja é o ajuntamento do teu povo, homens e mulheres que foram alvo da graça, alcançados pela misericórdia, e que agora vivem em resposta ao amor, que foram amados pelo Senhor em Cristo Jesus. Que o Senhor continue usando essa igreja de maneira poderosa, ó Pai, diante dos desafios. Que o Senhor dê sabedoria, sensibilidade, discernimento à liderança, ao conselho dessa igreja, para que tudo que é feito aqui seja feito debaixo de muito temor, de obediência, de certeza do seu poder, da sua glória, da sua majestade, e que essa igreja transborde do teu amor, nessa cidade, nessa região, Brasil afora e no mundo todo, por meio daqueles que a compõem, pessoas que aprenderam à luz do Evangelho a viver uma vida que vale a pena. Essa é a nossa oração, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.